Pronto, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula de geografia, né? Hoje nós vamos falar sobre a litosfera, né? Então, o que é a litosfera? A litosfera, ela é a camada de terra, né, que compõe toda a superfície sólida. Então, a terra, né, a parte sólida da terra é chamada de litosfera, certo? E a litosfera, ela é formada pela crosta e pela camada externa do manto. Lembra quando nós estudamos as camadas da terra? Né? Então, a crosta é aquela parte que fica mais por fora, antes do manto. Né? O manto, ela fica bem no núcleo mesmo. Né? Então, o manto, aí depois do manto vem a litosfera, certo? Então, nessa parte externa da litosfera, né, a parte externa é a parte de fora. Então, nessa parte externa da litosfera é onde nós encontramos as rochas e o solo que cobre toda a superfície da Terra. Né? Então, é na litosfera onde ocorrem vários fenômenos, né? Como, por exemplo, os terremotos e as atividades vulcânicas. Todos esses fenômenos ocorrem justamente na litosfera, certo? Por quê? Porque a litosfera, ela é fragmentada em placas tectônicas, certo? E o que são essas placas tectônicas? Essas placas tectônicas são o quê? Blocos de rochas gigantescos, certo? Que recobre, que formam toda a superfície terrestre. Então, esses blocos, né? Porque não é um bloco só, são vários blocos, certo? Essas placas tectônicas são formadas por vários blocos de rochas, né? Aí, se eu perguntasse para vocês assim, lembra que eu falei aqui que tanto os terremotos como as atividades vulcânicas, elas acontecem na litosfera, né? Aí, se eu perguntasse, por que acontecem terremotos, né, e atividades vulcânicas? Alguém tem ideia do porquê que acontece isso? Vocês já ouviram falar algo sobre isso? Sobre as causas do terremoto, as causas das atividades vulcânicas? Quando as placas tectônicas se separam? Veja, elas são separadas, né? Então, quando os terremotos ocorrem, né? Para ocorrer um terremoto é por quê? Porque essas placas tectônicas fizeram que elas se chocaram uma com a outra. Então, é onde acontece os terremotos, quando as placas tectônicas, né? Elas batem uma na outra. E quando os terremotos ocorrem em região localizada mais próxima do oceano, né, bem no oceano, aí provocam que os tsunamis, né, que são aquelas ondas bem gigantes que invadem o litoral, que a gente já viu em muitas reportagens, né, que alguns países, né, foram destruídos por conta de quê? Desses tsunamis, né, que são justamente esses terremotos que ocorrem no oceano. Veja só, digamos, quando acontece aqui, ó, o terremoto, ele dá início aqui, ó, no hipocentro da Terra. O que é o hipocentro? É a parte bem interna, fica bem no interior. Então, lá abaixo do nível do mar, essas placas tectônicas, elas entram em choque, né? E é isso aí que faz com que ocorram os terremotos, né? Que você sente a Terra balançar. Então, começa aqui no hipocentro, que é bem no meio, e vai subindo até chegar ao epicentro, que é a parte de fora. Então, quando essas placas tectônicas, né, elas se chocam no oceano, abaixo do mar, o que é que vai acontecer? Quando ele sobe, chega até o epicentro, que é a parte de fora. Então, o que vai acontecer? Essas ondas vão ficar gigantescas e vão provocar várias destruições por conta da força, né, que elas têm. E os terremotos só existem porque a crosta terrestre, né, que é a parte mais externa da Terra, ela é rachada, né? Como eu falei, ela é composta por inúmeros blocos de rochas.
Então, quando ela é rachada, esses blocos, eles são denominados de placas tectônicas. Cada bloco de rocha é denominado de placa tectônica. E essas placas tectônicas, elas fazem o que? Elas ficam flutuando sobre um líquido muito quente e pastoso, que é chamado de magma, né? Esse magma, ele fica no interior da Terra, né? É aí que ocorrem os vulcões, né? Onde o vulcão, ele espelha aquela lava. Por quê? Porque as placas tectônicas, né? Elas ficam flutuando em cima desse líquido, né? Desse magma, né? Aí, quando os terremotos só existem, por quê? Porque essa crosta, né, que é a parte mais externa da Terra, ela é rachada nesses blocos. Esses blocos flutuam, como eu falei, certo? E quando eles flutuam, né, eles estão lá em cima de quem? Né, desse líquido quente, chamado de magma. No que elas batem, o que vai acontecer? Elas ficam em movimentos, certo? E esse movimento, essa força faz com que os vulcões expelem uma lava, né? Que é então aqui, ó, os vulcões, eu botei aqui esse vulcão, tá vendo? Que esses vulcões são o quê? Eles são estruturas geológicas constituídas por um cone vulcânico, né? Que é chamado de quê? De chaminé e câmara magma. Tá vendo, ó? Aqui tem as placas tectônicas, tá vendo? Que estão, e aqui nós temos o quê? O magma, certo? Então, por conta dessa agitação das placas tectônicas, elas se batem, ó, ficam só se movimentando, e essa força faz com que a lava do vulcão se espelhe, né? É onde a gente vê aí quando os vulcões entram em erupção, né? Então, o vulcão ele vai entrar em erupção por quê? Por causa das forças internas que tem na Terra. Então, essa força, ela mantém o manto, né? E, consequentemente, o material magmático vai entrar em atividade, ou seja, vai sair do interior da Terra e vai expelir para a crosta terrestre, certo? Então, a Terra, ela não é constituída só por um único bloco rochoso, né? Antigamente, os estudiosos achavam que o planeta Terra, ele era constituído apenas por um bloco, né, rochoso, mas não é. Ao longo do tempo, os geólogos foram estudando e foram vendo que a Terra ela é formada por vários blocos rochosos, né? Foi a partir daí, né, desses estudos, por conta das atividades vulcânicas, que eles descobriram isso, que o planeta Terra ele é composto por várias rochas. Então, a rocha, o que é uma rocha? Se eu perguntasse para vocês, o que é uma rocha? Ela é o quê? Ela é um agregado natural que é formado por um ou mais minerais, certo? Então, a rocha, ela não é composta por um mineral, né? E o que é um mineral? O mineral é um elemento composto químico, natural e resultante dos processos orgânicos que ocorrem na Terra, certo? Então, essa crosta terrestre, ela vai se dividir em crosta continental e crosta oceânica. A crosta continental é aquela que ela é formada nos continentes. Já a crosta oceânica, ela é formada nos oceanos, certo? Então, de acordo com a origem, né, as rochas, elas são classificadas em quem? Ó? Em magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então, existem esses 4 tipos de rochas, né? As rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Então, veja só, como é que são formadas essas rochas magmáticas, né? Elas são formadas, né, pelo resultado de quê? Do resfriamento e da solidificação do magma. Veja só, quando o vulcão espelha aquela larva não é o magma, então, depois que ela é expelida pelo vulcão, né, ela vai esfriar. Quando ela esfria, né, ela fica solidificada e vai se transformando em uma rocha. Então,
É aí onde surgiu as rochas magmáticas, a partir, né, da solidificação e do resfriamento do magma que o vulcão expele. Já as rochas sedimentares, elas são formadas por partículas que desprendem de outras rochas. Digamos, tem blocos de rochas, todas as rochas, então, elas vão se desgastando com o tempo, né? Então, elas vão se esfarelando aos pouquinhos, desmanchando, se soltando partículas. Então, essas partículas que se soltaram, né, elas vão se juntar e formar outra rocha, que é chamada de sedimentar. E as metamórficas, elas são resultado da transformação de outras rochas, certo? Digamos que são rochas que ainda estão em decomposição, começam a se decompor, certo? Aí ela vai se transformando em outra rocha que é chamada de rochas metamórficas, certo? Aí os solos, veja só. Os solos, eles são basicamente formados por 4 camadas, certo? Quais são essas camadas, certo? Então, essas camadas são chamadas de horizontes, né? Que vai do horizonte O, o horizonte A, o horizonte E e o horizonte C. Veja só que cada camada dessa, ela tem uma formação diferente. Por exemplo, a camada no horizonte O, né? Ele é rico em matéria orgânica, tá vendo? Ó, aqui, fica essa primeira parte aqui. Ela é rica em matéria orgânica e é formada por restos de organismos em decomposição. Que organismos são esses que entram em decomposição? Vegetais e animais mortos, né? Você sabe que todo ser vivo, quando ele morre, ele se decompõe. Então, toda matéria orgânica, né, que se decompõe ela vai se formar o horizonte O da camada da Terra, que é a primeira, certo? Em seguida, nós temos aqui, ó, essa aqui, o horizonte A, né? Que o horizonte A, ele é a camada arável, onde nós encontramos seres como, por exemplo, as minhocas e os insetos. Vocês sabem que as minhocas, elas ficam por dentro do solo, né? Então, quando elas vão se movimentando, se alimentando, o que elas vão fazendo? Elas vão abrindo, né, espaços no solo, que faz com que a terra fique favorável à plantação. Torna-se um solo mais fértil, certo? Isso aqui acontece no horizonte A. Aí, a outra camada, que vai daqui para cá, ó, o horizonte E, tá vendo? Então, o horizonte E, certo? Ou B. Em alguns livros você pode encontrar ele como horizonte B, certo? Que ele é formado por fragmentos de rochas, né? Algumas rochas. Ele é formado por fragmentos, pequenos pedacinhos de rocha, certo? E por último aqui nós temos, ó, o horizonte C, certo? Que esse horizonte C é a camada que fica entre o solo e a rocha, tá vendo? Fica entre o solo e a rocha. E ele é formado por rochas que estão começando a se decompor, certo? Toda essa parte aqui. Vamos lá, correção da atividade de geografia. Primeira questão. Pesquise e escreva a origem da palavra litosfera. E aí, qual a origem dessa palavra? Eu posso dizer o que eu coloquei aqui? Pode. Depois deixa eu dizer, tia. Vamos lá? Que eu coloquei assim. A litosfera é a camada sólida da Terra formada pela crosta terrestre, a camada externa do manto. Preste atenção. Olha a pergunta. A Eu posso origem. dizer, tia. A origem, não é a definição. Leia aí a sua resposta, Keisa. A camada exterior sólida da superfície da Terra, que inclui a crosta terrestre
e a parte superior do manto terrestre, Olha, a qual se atribui a espessura 50 km a 200 km. preste atenção, vocês deram aí a definição, vocês disseram o que é litosfera. Mas, um momentinho, Débora, mas a pergunta é a origem da palavra. Lê, Débora, a sua. Débora fala e depois você, viu, João? Vai lá, Débora. Eu botei, tem a origem grega, significa pedra, rocha, é como a própria etimologia do Egeu. Ótimo, a sua está correta. Lê a sua, João. Mesma coisa, tia. Né? Então, veja só, para quem, né, não conseguiu responder. Então, a palavra litosfera, ela é uma palavra que vem do grego, né? Lito significa pedra e esfera significa o quê? Esfera. Então, juntou essas duas palavras, né, gregas, e deu origem à palavra litosfera. Número 2. Marque corretamente o que é litosfera. Então, litosfera é a parte sólida da superfície da Terra, é a parte líquida que envolve a Terra ou é a parte gasosa da superfície terrestre? É a parte sólida da superfície da Terra. Muito bem. 3. Leia a frase abaixo. Na parte externa da litosfera, não encontramos água, mas solo e rochas. Agora responda. Essa afirmação é verdadeira? Gente, ou ela é falsa? Não, Ela é falsa ou ela é verdadeira? porque existem os oceanos, mares, rios e etc. Muito bem, essa afirmação é falsa. Ô tia, Porque nós encontramos Eu os coloquei- rios, os lagos, os Coloquei- oceanos e os coloquei- mares. não, porque tem mares, rios, oceano e etc. Exatamente. Então, vamos para a quarta questão. Quais são as diferenças entre os 3 tipos de rocha que você estudou? Numere corretamente. Certo? Aí tem aí 1 para as rochas magmáticas, 2 para as rochas metamórficas e 3 para as rochas sedimentares. Certo? Então, são rochas formadas pela transformação de outras rochas, como exemplo, o mármore. Então, que tipo de rocha é essa? Rochas sedimentares. Não, são as rochas metamórficas, né, que são formadas pela transformação de outras rochas. Né? São as Ele rochas, falou, eu pensei, oxe, eu fiquei errado, eu acho. são as rochas metamórficas. Resulta do resfriamento e da solidificação do magma. Qual é a rocha? Magma. Rocha magmática. Isso, rochas magmáticas. São formadas por partículas ou sedimentos que se desprendem de outras rochas. Rochas sedimentares. Muito bem, são as rochas sedimentares. 5. Observe as imagens abaixo e circule aqui, são exemplos de crosta terrestre. Então, quais dessas 3, quais são, né, as imagens que estão aí representando, né, a crosta terrestre? A primeira, a segunda, a terceira. A primeira e a última. Muito bem, a primeira e a terceira, certo? 6. Relacione e complete as frases de acordo com as características de cada um dos horizontes do solo, certo? Então, vocês vão me dizer aí se é o horizonte B, se é o horizonte O, se é o horizonte A ou se é o C. Veja só, a setinha está indicando cada horizonte, não tá? Então, prestem atenção. E diz assim, apresenta elementos orgânicos. Em qual dos horizontes?
Horizonte B. Horizonte B, muito bem. É rico em matéria orgânica e é formado por restos de organismos em decomposição. Qual é o horizonte? Horizonte O. Horizonte O. Encontramos seres vivos como minhocas e insetos. Horizonte A. Horizonte A. É a camada de transição entre o solo e a rocha matriz. Horizonte C. Deixa eu ver, o horizonte C. Sétima questão, né, pediu que vocês pesquisassem a presença de rochas, né, na vida cotidiana de vocês. Alguém quer falar aí quais são os tipos de rocha que vocês encontram no dia a dia de vocês, seja em casa, seja na rua que você mora? Quem quer citar? Sim, eu coloquei pouco. Eu coloquei 3. Pode falar se você colocou. Eu coloquei mármore, brita e granito. Muito bem. Alguém colocou outras diferentes dessa de Álvaro? Eu vou ter basalto, argila e brita.